Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e estou abrindo aqui uma nova série para falar de um fato importante na minha carreira de escritor. Trata-se da revista Protótipo. E falar da Protótipo neste ano de 2022 é especialmente interessante, importante e significativo, porque há 50 anos ela era lançada, exatamente em dezembro de 1972. Portanto, estamos aí no ano do cinquentenário do lançamento de uma revista que durou pouco. Foi até 1975 com o seu 7º número. Mas vejam, estamos falando de um período de ditadura militar, de censura, de repressão, e portanto foi um feito registrado pelo Pasquim, um feito registrado pela revista Veja, sobre o último número, por exemplo, pelo jornal Estado de Minas, a Folha de São Paulo. Tal a carência que havia naquela época de publicações para o que a gente chamava de literatura marginal. Eu não tenho dúvida de que a literatura, ela reflete, pelo menos deve refletir, aquilo que é o escritor. E naqueles tempos eu escrevia uma literatura bastante metafórica, e revendo os meus textos eu percebo sempre uma agonia, uma preocupação existencial muito forte, uma incerteza sobre o ser humano, uma desconfiança. Havia, portanto, uma necessidade de se falar por simbolismos. Não havia nada naquela época que fosse assim às claras. Havia uma necessidade do escritor de produzir textos que pudessem levar sua mensagem, mas ao mesmo tempo que passassem despercebidos pela censura e chegassem a emocionar alguém, a criar um sentimento, uma empatia. E por que participar da Protótipo foi importante para mim? Evidentemente que eram outros tempos, não tínhamos as facilidades, a comunicação tão imediata que existe hoje. Estamos falando de um tempo em que escreviam-se cartas, levávamos até os correios, aquilo levava dias para chegar até a pessoa, e esperávamos lá uma resposta por semanas. Tudo corria mais devagar, e a gente estava no interior, então tudo ia como aquele burrico do Carlos Drummond de Andrade, né? A vida era besta mesmo. E nós aqui, com essa inquietação de quem morava no interior, precisávamos dar vazão à nossa criatividade. A importância que teve a revista Protótipo foi reunir, primeiramente, nesta cidade do interior, cidade de Passos, sul de Minas, aqueles que precisavam escrever. Então é um grupo que depois gerou jornalista, gerou engenheiro, médico, etc., mas também gerou poetas importantes e escritores premiados que certamente têm no seu DNA os tempos da Protótipo, a sua convivência. E conviver naquele tempo era bater papo sobre o que a gente havia lido. Hoje a gente faz isso pelas redes sociais. A gente se sentava num banco do jardim, eu ia lá para a União Estudantil, a UPS, que a gente fazia parte,
numa mesa de bar e falávamos sobre as nossas leituras. Eu li Gabriel Garcia Marques, eu li Jorge Amado, eu li fulano, Felipe Beltrano, e a gente ia trocando figurinhas, passando os nossos livros de uns para os outros. Íamos também conversando sobre nossas ideias, o que queríamos, e não raramente alguém se levantava, saía correndo, pedia lá lápis, caneta ou sumia, depois aparecia lá já algum tempo depois. Não, eu tive que ir lá anotar, você falou tal palavra, eu tive uma ideia. Então os insights eram frequentes e eram uma característica dos meus amigos poetas e contistas. Esse frisson, né? Essa agitação toda em torno daquilo que queriam criar e sobre o que eles queriam dizer. E bastava uma palavra, era uma centelha. E nossas conversas centelhavam. Nós nos reunimos na União Passense dos Estudantes Secundários, que reunia o pessoal hoje do ensino médio, né? Numa época que a Uni estava fechada e todos os grêmios estudantis também tinham sido fechados pelo Brasil, mas aqui estava aberto, enfim. Fazíamos o jornal O Liberal, e lá publicávamos não só notícias sobre a vida estudantil, de Passos, que não era muita coisa, mas aproveitávamos um espaço aqui e outro ali para colocar um conto, uma poesia. Mas foi ficando pouco. Daí, por necessidade de ampliar espaço, um grupo liderado aí pelo Antônio Barreto, Zé Alexandre Marino, Maris Pacheco, entre outros, esse grupo definiu a criação de uma revista literária. Quais eram os recursos existentes na época? Mimeógrafo a tinta, e nós precisávamos de papel. E, evidentemente, corremos atrás de patrocínio, todo o comércio local. E me lembro perfeitamente de ter entrado na Mercantil, que pertencia ao Elzo Calixto Mata, que todo mundo chamava de Prefeitão. E entramos lá, ele estava ao balcão e nós explicamos o que a gente queria falar. E o pessoal nem raciocinava sobre isso, eles estavam ocupados lá em atender os seus clientes e falava: ajuda os meninos aí, dá alguma coisa para eles. E saímos de lá com uma resma de papel. Hoje o pessoal não sabe nem o que é resma. Resma é um pacote com 500 folhas. Eu pedi isso numa loja há pouco tempo e a moça ficou olhando para mim assim. Resma. E saímos de lá com uma resma de papel e fomos rodar a protótipo. E saiu isso aqui, ó. Uma revistinha feia para Dedéu. É uma apostila grampeada, mas que foi comemorada foi muito comemorada. As ilustrações eram feitas por nós mesmos, né, como essa que está aqui na capa. Agora imagina você no estêncil, na matriz, que é uma folha como um papel manteiga, uma coisa assim, e a gente ia fazendo com uma agulha, furando aquilo com agulha, devagarinho para não romper, não rasgar, desenhando com muito cuidado, com aquela paciência, nada, não podia ter pressa para nada naquele interior, né? Veja bem, e conseguimos então fazer algumas ilustrações. O próprio texto das propagandas, né, eram feitos assim, com precariedade, mas era o que podia na época. Temos aqui na quarta capa, por exemplo, Irmãos Farjala, distribuidores, produtos Antártica, telefone 884, é o tempo do telefone de 3 dígitos. Eu acho que
Isso é uma prova contundente de que a gente está ficando velho, né não? 50 anos de publicação de uma revista que era do tempo do telefone de 3 dígitos. Evidente que esse material não está mais disponível, é difícil de encontrar. E eu vou ler aqueles textos mais curtos que caibam nesse nosso tempo, né? De forma a trazer até vocês aquela criação que eu tinha dos 17 anos até os 20 anos de idade, que foi o tempo da revista Protótipo. Dos 3 textos de minha autoria que estão aqui no primeiro número da revista, está um que se chama Imagem, que foi o conto premiado em primeiro lugar no 2º Festival de Artes de Itabira, meu primeiro prêmio literário. Imagem. Mal descido que estava ainda, chegado a pouquinho do interior, jogando a moeda para cima, parou para ver o mundo. João admirou. Tanta correria, tanta pressa, todos querendo chegar minuto antes do segundo que vinha. Mundo agitado e mundo de gente olhando para cima. Também olhou. O homem lá nas grimpas de um prédio dizendo que ia pular. Seu coração esfriou. Ia se machucar todo. Os comentários da gente ao lado ouvia. Quer promoção, entrevista na televisão, aumento de salário. Sim, mas que salafrário. Não entendeu o João muito direito. Então não viam que o homem podia pular mesmo? Depois chegou o cara das fotografias. Parecia querer que o coitado pulasse mesmo. Estava pronto para tirar sua foto bem no ar. E quando desviou os olhos para procurar a moeda de 10, o homem despencou, caiu, satisfez a vontade pública. Não conseguiu entender. E vendo aquele mundo biruta, pensou: em que pau fui amarrar minha égua, hein? Girou sobre os calcanhares e voltou para casa. Cara, coroa. Cara, coroa. É a primeira vez desde que eu escrevi esse texto que eu o encontro. É curioso que pode ter aí a preocupação, porque daí a pouco eu teria que enfrentar uma realidade que eu vislumbrava, que não restava nada a um rapaz aqui no interior, se não morrer no ostracismo ou procurar um rumo na vida na cidade grande. E era essa perspectiva de cidade grande que devia me trazer essa temática. Um pouco preocupado com o relacionamento humano, com o descaso da multidão com o indivíduo, e a gente já percebia essa desumanização do homem. É isso aí. Vamos nos encontrar em breve. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal e até a próxima.